O papel estava na sua frente, branco e indiferente, como se não fosse mudar nada, como se uma caneta deslizando por aquelas linhas não pudesse desfazer 3 anos de uma vida inteira. Isabel Ferreira olhava para o documento sem conseguir focar as palavras, porque as palavras já não importavam. O que importava era o peso da sala, o ar-condicionado gelado demais para uma tarde de outubro em São Paulo, e o homem de terno cinza sentado do outro lado da mesa, que não tirava os olhos do relógio, como se o tempo dele valesse mais do que o dela sempre tivesse valido. A senhora pode assinar agora, disse o advogado, e Isabel notou que ele nem se deu ao trabalho de aprender seu nome. Era a senhora. Era a parte requerida. Era o problema que precisava ser eliminado antes do fechamento do trimestre. Ela estendeu a mão para a caneta e sentiu os dedos tremerem, não de medo, mas de uma exaustão tão antiga que tinha se tornado parte da sua estrutura, como uma fratura que consolidou torta, e você só percebe quando o frio piora. 3 anos na casa dos Monteiro tinham feito isso com ela. Não de uma vez, não com um golpe visível, mas aos poucos, cena por cena, jantar por jantar, olhar por olhar, até que Isabel acordou uma manhã e percebeu que não sabia mais discordar de nada. Tem alguma dúvida sobre os termos? Perguntou o advogado, e o tom era de quem já sabe a resposta. Não, disse Isabel. A voz saiu firme. Isso a surpreendeu. Ao lado do contrato havia um envelope amarelo, grosso, com o brasão da Monteiro Holding estampado no canto. Ela não tinha aberto. Sabia o que era. Dinheiro para desaparecer quietinha, para não dar entrevista, para não existir mais no mapa da família. A cifra era, com certeza, suficiente para que alguém mais ambicioso sentisse que tinha ganhado alguma coisa. Isabel só conseguia pensar que nenhum valor tornaria aquela sala menos fria. Ela assinou. O advogado recolheu o documento com uma eficiência quase cirúrgica, bateu o carimbo e disse algo sobre o prazo de registro em cartório que Isabel não processou. Quando ele se levantou para apertar a mão dela, ela percebeu que o telefone sobre a mesa tinha vibrado. Uma única vez. A tela acendeu e apagou rápido demais para ela ler o nome completo, mas as 3 primeiras letras eram claras. C-A-V. Cavalcanti. O advogado não ligou para aquilo. Guardou o telefone no bolso sem olhar e estendeu a mão com o mesmo sorriso profissional que provavelmente usava para encerrar todo tipo de negócio desagradável. Isabel apertou aquela mão, pegou sua bolsa e saiu. O elevador desceu os 22 andares sem parar. Isabel ficou olhando para o próprio reflexo na porta de espelho fosco, tentando reconhecer alguma coisa no rosto que via. Ela tinha 26 anos. Tinha entrado naquele casamento aos 23, com um vestido que não era bem o que ela teria escolhido, numa cerimônia que não era bem o que ela teria sonhado, ao lado de um homem que, naquele dia, tinha olhado para ela como se estivesse cumprindo uma obrigação que, pelo menos, não era desonrosa. Rodrigo Monteiro não era cruel. Essa era a palavra que Isabel usava quando precisava se convencer de que tinha feito a escolha certa. Ele não era cruel. Era distante, era absorto, era sempre mais presente em qualquer sala do que precisava estar com ela, mas não era cruel. Só que indiferença, descobriu ela nos 3 anos seguintes, tem um jeito próprio de destruir. A porta do elevador abriu no térreo e Isabel atravessou o saguão de mármore sem olhar para o recepcionista que a cumprimentou, sem olhar para o segurança que segurava a porta giratória, sem olhar para nenhuma daquelas pessoas cujas existências continuariam exatamente como eram, enquanto a dela virava uma página de arquivo. Lá fora, o calor de São Paulo a recebeu como um tapa depois do ar-condicionado, úmido e pesado, o tipo de calor que gruda na pele e não pede licença. Ela tinha uma mala média, preta, de rodinhas, com o zíper lateral que emperrava desde o ano passado e que ela nunca mandou consertar porque consertos de coisas pequenas sempre podiam esperar. Dentro tinha o que era realmente dela, não o que a casa dos Monteiro tinha lhe dado, não os vestidos de jantar ou as bolsas de grife que Berta, a governanta, tinha colocado discretamente de volta nos armários antes de Isabel partir, mas as coisas que ela tinha trazido de antes. As fotos da avó, um livro com a lombada quebrada, um par de tênis surrado e uma caixinha de madeira que guardava as únicas joias que tinham sido dela desde sempre, um par de brincos de prata da sua mãe adotiva, Dona Cida, já falecida, e uma madelha com uma corrente fina de ouro, onde pendia um medalhão antigo, pequeno,
com uma gravura que Isabel nunca tinha conseguido decifrar direito porque o esmalte estava gasto e a peça era velha o suficiente para ter chegado a ela sem nenhuma história anexada. Ela tinha herdado o medalhão com 6 meses de vida, segundo Dona Cida. Alguém tinha deixado na maternidade junto com ela. Isso era tudo o que existia de passado anterior à adoção. Isabel colocou a mala no banco de trás do aplicativo que havia pedido enquanto ainda estava no elevador, entrou e disse o endereço para o motorista. Era um apartamento alugado num bairro que ela conhecia de antes do casamento, o endereço de uma amiga que tinha cedido o quarto vago por quanto tempo Isabel precisasse. Não era muita coisa. Era um começo. O carro saiu da Faria Lima e entrou no trânsito da tarde, e Isabel estava olhando pela janela sem ver nada, quando o motorista parou com uma freada brusca e uma exclamação que fez ela se sensar para frente. Na calçada, bem na esquina entre a avenida e uma rua lateral mais estreita, havia um homem no chão. Ele era velho, 70 e poucos anos pelo menos, bem vestido apesar da posição estranha, como se o corpo tivesse desistido no meio de um passo. Ninguém ao redor estava parado. A São Paulo das 5 da tarde não parava para quase nada, e um velho sentado no chão com a mão no peito podia ser invisível o suficiente para que as pessoas desviassem sem diminuir o ritmo. Isabel saiu do carro antes de decidir sair. Isso era algo que ela fazia desde criança, o corpo reagindo antes que a cabeça tivesse tempo de ponderar se valia a pena, se era seguro, se era conveniente. Dona Cida dizia que era falta de autopreservação. Isabel preferia pensar que era o coração ainda funcionando a despeito de tudo. Ela se ajoelhou ao lado do homem. Ele estava consciente, os olhos abertos, uma palidez cinzenta embaixo do bronzeado de quem passou anos ao sol, e a respiração curta demais para ser normal. Isabel já tinha o telefone na mão discando o resgate quando o velho abriu a boca e disse, com uma voz que tinha mais firmeza do que o corpo parecia ter condições de sustentar, que não precisava de ambulância, que era só uma tonteira, que seu carro estava logo ali. Não está, disse Isabel olhando ao redor. E o senhor está pálido demais para uma tonteira. Ele a olhou pela primeira vez então, um olhar demorado, e Isabel não saberia explicar depois o que havia naquele olhar, porque era complexo demais para uma calçada, complexo demais para 2 desconhecidos, era um olhar de reconhecimento que não fazia nenhum sentido porque eles nunca tinham se visto antes. O velho estendeu a mão e tocou levemente, com 2 dedos, o medalhão no pescoço de Isabel. Ela não recuou. Ficou parada, o telefone ainda no ouvido enquanto o socorrista do outro lado dava instruções, e olhou para aquele homem que olhava para a peça de ouro velho, como quem olha para uma prova de algo que não acreditava mais ser possível provar. Deus meu, disse ele, e a voz quebrou de um jeito que não tinha nada a ver com o coração arritmado. Você tem os olhos dela? Isabel não entendeu. O resgate chegou 6 minutos depois. O homem, que só deu seu nome de relutância quando o paramédico perguntou, chamava-se Hélio Cavalcante. O hospital era particular, o tipo que tem mais mármore no saguão do que a maioria das casas em São Paulo, com recepcionistas em uniforme neutro e elevadores que não fazem barulho. Isabel tinha acompanhado a maca até onde o médico de plantão a deteve com uma mão no ombro e disse que era familiar apenas. Ela explicou que não era familiar, que tinha encontrado o Sr. Cavalcante na rua, que não sabia quem contatar. O médico disse que já havia um número de emergência cadastrado no sistema, que alguém estava a caminho, que ela podia ir. Ela não foi. Ficou na área de espera com a mala de rodinhas ao lado, sentada numa poltrona de couro bege, sem entender direito por que não tinha pedido o aplicativo de volta e dado continuidade ao plano de ir para a casa da amiga e começar a recolher os pedaços da vida. Havia algo naquele olhar do velho que ficou preso nela como uma lasca, pequena demais para extrair, mas grande o suficiente para doer quando pressionava no lugar errado. Você tem os olhos dela. Os olhos de quem? Por que ele tinha tocado o medalhão daquele jeito, com aquela familiaridade de quem reconhece um objeto que pertenceu a alguém que amou? 1 hora depois, um homem entrou pela porta automática com o passo de quem sabe exatamente onde está indo e não tem intenção de parar para nada no caminho. Terno escuro, sem gravata, telefone no ouvido, cabelo ligeiramente fora de lugar como se tivesse sido penteado às pressas. Isabel o conhecia de artigos de negócios, de capas de revista, do tipo de presença que enche um cômodo antes de entrar fisicamente nele. Rafael Drummond, diretor executivo do Grupo Cavalcante,
e braço direito de Hélio havia mais de 15 anos. Rafael passou pela área de espera sem olhar para ela. Ela ficou quieta. 40 minutos depois, ele voltou com a postura ligeiramente menos rígida, sinal de que as notícias tinham sido razoáveis, e desta vez varreu a sala com os olhos de forma mais deliberada. Parou quando chegou em Isabel. "Você é quem achou o Dr. Hélio?" perguntou ele, parando a uma distância respeitosa. "Sim", disse Isabel. "Ele pediu para falar com você." Ela foi. O quarto era amplo e silencioso, com uma janela que dava para um jardim interno que ninguém parecia usar. Hélio Cavalcante estava deitado com o tórax elevado, conectado a um monitor cardíaco que apitava em intervalos calmos e regulares, e quando Isabel entrou, ele virou a cabeça e o mesmo olhar de antes, aquele olhar impossível de calçada, voltou com uma intensidade que não tinha diminuído com o soro e o repouso. "Sente-se", disse ele, indicando a cadeira ao lado da cama. Isabel sentou. Colocou a bolsa no colo. Esperou. Hélio ficou um momento em silêncio, como se estivesse decidindo por onde começar, ou talvez verificando se tinha força suficiente para chegar ao fim do que queria dizer. Então perguntou, com uma voz que era mais quieta do que firme, mas que não tremeu, onde Isabel tinha conseguido o medalhão. Ela explicou. "A adoção, dona Cida, o que foi deixado junto com ela na maternidade." Hélio ouvia com os olhos fechados e as mãos cruzadas sobre o colchão, as mãos de um homem que trabalhou muito e acumulou a prova disso nos nós dos dedos e nas marcas dos anos. Quando ela terminou, ele abriu os olhos e disse que o medalhão tinha pertencido à sua avó, depois à sua esposa Mariana, e que ele mesmo o tinha colocado no pulso de sua filha recém-nascida no segundo dia de vida dela, numa maternidade particular nos Jardins, 26 anos atrás. Isabel não conseguiu responder nada por um momento. "Sua filha", repetiu ela finalmente. "Minha filha desapareceu com menos de 48 horas de vida", disse Hélio, e a voz tinha a textura de algo que foi dito muitas vezes ao longo de muitos anos, não porque ficasse mais fácil de carregar, mas porque a repetição ensinou ao corpo como dizer as palavras sem desmoronar. "Mariana não sobreviveu ao desgosto. Eu passei os últimos 2 anos pagando para encontrar qualquer rastro. O medalhão era o único detalhe que eu nunca tornei público." O monitor cardíaco continuou batendo. Isabel olhou para a peça no próprio pescoço, o esmalte gasto, a gravura que nunca tinha conseguido decifrar, e sentiu algo escorregando no chão firme das certezas que ela achava que tinha sobre quem era. "Eu não estou dizendo que é definitivo", continuou Hélio, como se tivesse lido o silêncio dela. "Estou dizendo que há uma possibilidade que precisa ser investigada, e estou dizendo que, independente do resultado, você me salvou hoje e merece saber por que eu olhei para você daquele jeito." Isabel ficou mais 2 horas ali. Quando saiu, era quase 9 da noite. A mala ainda estava na área de espera onde ela tinha deixado. Rafael Drummond estava sentado a 2 metros dela, trabalhando no laptop, e quando Isabel passou por ele, ele ergueu os olhos por um segundo, apenas um segundo, com uma expressão que ela não teve tempo de decifrar. Lá fora, São Paulo brilhava com aquela intensidade de cidade que não sabe escurecer direito, e Isabel ficou parada na calçada por um longo momento, com o medalhão entre os dedos, sentindo o peso de uma pergunta que não tinha feito nada para merecer, mas que, a partir daquela noite, não teria mais como ignorar. O telefone vibrou. Era uma mensagem da amiga perguntando se estava tudo bem, se Isabel ainda ia aparecer. Isabel digitou que sim, que estava a caminho, que explicava depois. Mas antes de chamar o carro, ela abriu a câmera do telefone, aproximou a lente do medalhão sob a luz do poste e tirou 3 fotos da gravura. Ampliou a primeira. O esmalte estava gasto de décadas, mas na clareza da foto digital dava para ver, com esforço, o contorno de uma letra M, trabalhada em filigrana, com o estilo de quem encomendou algo para durar mais do que uma geração. Mite de Mariana. A câmera do telefone tinha captado o que o olho nu mal conseguia ver. Isabel passou os dedos pela superfície do medalhão, sentindo o relevo antigo, e pensou em Dona Cida, que tinha guardado aquela peça com o mesmo cuidado que guardava as economias do mês, numa caixinha de madeira que ficava no fundo da gaveta da comodona, porque coisas importantes merecem ser guardadas onde precisam de intenção para serem encontradas. Dona Cida nunca tinha sabido de onde vinha o medalhão. Apenas sabia que estava na bolsa hospitalar que acompanhava a bebê, quando a assistente social a trouxe para o apartamento alugado de Campinas, onde Cida morava sozinha havia anos,
determinada a acolher uma criança porque havia tempo, havia espaço, havia amor suficiente para mais do que ela e a rotina de costureira que era o que sustentava os dois. Isabel tinha crescido sabendo que foi adotada. Cida não via motivo para esconder, acreditava que a verdade tem o hábito de aparecer de qualquer jeito e que é melhor que apareça pela voz de quem ama do que pela boca de um estranho. Então Isabel cresceu sabendo, da maneira que as crianças sabem as coisas que lhes são ditas cedo, que é de dentro para fora, incorporado ao jeito de se ver no mundo, em vez de ser uma revelação que chegou de fora e precisou ser integrada. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, era o que havia antes do apartamento de Campinas. A assistente social tinha dito apenas que a criança vinha de São Paulo, que não havia registro de parentes, que o processo de adoção seria direto. Cida não tinha feito perguntas além das necessárias porque havia uma bebê no colo, e uma bebê no colo é o suficiente para tornar irrelevante a maior parte do que estava antes. Agora, parada na calçada da Faria Lima com a foto do medalhão na tela do telefone, Isabel sentiu pela primeira vez em muitos anos a textura específica de uma pergunta que não tinha uma resposta definitiva, mas que estava prestes a ter. Era uma sensação estranha, não completamente boa e não completamente ruim, era mais como acordar de manhã cedo antes do alarme, quando o dia ainda está por ser definido e podia ser qualquer coisa. Ela chamou o carro. Desta vez foi realmente para o apartamento da amiga. Tatiane estava acordada, de pijama, com uma xícara de chá na mão, e quando Isabel entrou com a mala de rodinhas e a expressão de alguém que passou por 2 vidas num único dia, Tatiane apenas disse que o quarto estava pronto e que havia sopa no fogão se ela quisesse e que podia contar se quisesse ou não contar se não quisesse. Isabel contou. Ficaram acordadas até depois da meia-noite, sentadas no tapete da sala como faziam quando eram universitárias e tinham conversas que pareciam mais importantes do que o sono. Tatiane ouviu tudo, o divórcio, o encontro na calçada, o medalhão, o que Hélio tinha dito, a palavra Cavalcante que tinha aparecido no telefone daquele advogado. E agora? Disse Tatiane. Agora tem um exame, disse Isabel. 10 dias. E você acredita que é verdade? Isabel ficou em silêncio por um momento. Havia uma diferença entre acreditar e saber. Havia uma diferença entre o que o coração faz com uma informação e o que a cabeça faz com ela. E às vezes as 2 operações levam tempo diferentes para chegar ao mesmo resultado. Não sei se acredito, disse ela. Mas sei que preciso descobrir. Ela dormiu naquela noite com o medalhão ainda no pescoço, a primeira vez em anos que não o tirava para dormir, e o sono veio mais fácil do que ela tinha esperado, um sono profundo sem sonhos que lembra que era o tipo de sono que o corpo pede quando processou mais do que o normal num único dia. De manhã, acordou com o sol entrando pelo veneziano e o barulho de São Paulo começando sua rotina. E a primeira coisa que sentiu, antes de lembrar de tudo que tinha acontecido, antes de lembrar do divórcio e do medalhão e de Hélio Cavalcante caído na calçada, foi uma quietude estranha que não era tranquilidade, mas que era qualquer coisa parecida com começo. Rodrigo Monteiro tinha o costume de chegar antes do expediente começar e sair depois que os corredores esvaziavam, não por dedicação, mas porque o escritório era o único lugar onde o silêncio em volta dele não parecia uma acusação. Em casa, o silêncio tinha o peso de tudo que ele e Isabel nunca tinham aprendido a dizer um ao outro. No escritório, o silêncio era só eficiência. Naquela manhã de quinta-feira, ele estava fechando os detalhes de uma aquisição quando sua assistente bateu na porta e disse que havia um mensageiro do escritório Drummond na recepção com um envelope endereçado a ele pessoalmente, não à empresa, com instrução de entrega em mãos. Rodrigo rasgou o lacre e tirou um cartão simples com o logotipo do grupo Cavalcante e uma linha manuscrita de Rafael. Achei que você deveria saber antes que se tornasse informação de mercado. Ligue quando puder. Dentro do envelope havia uma cópia de 3 páginas de um relatório de investigação particular. O cabeçalho dizia Operação Retorno, fase 2, e as primeiras linhas especificavam o objeto da busca, filha biológica de Hélio Cavalcante, nascida em novembro de 98, desaparecida da maternidade no 2º dia de vida, características físicas descritas com base em projeções de DNA e fotografias da mãe. Rodrigo leu até a 3ª página, onde havia uma fotografia de vigilância tirada numa calçada da Faria Lima, desfocada mas suficiente, e uma nota, sujeita identificada por correspondência de características físicas,
traço facial e objeto de identificação confirmado. Recomenda-se contato para verificação por exame. A mulher na foto carregava uma mala preta de rodinhas. Ele ficou olhando para aquela foto por mais tempo do que precisava. Então dobrou o relatório, colocou de volta no envelope e guardou o envelope na gaveta do canto, a que fechava com chave. Não ligou para Rafael. Naquela mesma tarde, Rodrigo tinha compromisso no Albert Einstein para uma reunião de conselho de administração de um hospital que o Grupo Monteiro cofinanciava. E quando o elevador abriu no corredor do 5º andar, a primeira pessoa que ele viu do outro lado das portas de vidro foi Isabel. Ela estava de pé num corredor lateral, conversando com um médico de jaleco, com a postura de alguém que pertence àquele espaço, mas ainda está aprendendo os limites dele. Não estava chorando, não estava perdida. Estava prestando atenção, com uma seriedade nos olhos que Rodrigo reconheceu, porque era a mesma seriedade que ela usava quando tentava entender as regras de um ambiente novo, quando tentava não fazer nada errado. Ele tinha casado com Isabel por uma série de razões que, vistas de fora, pareciam pragmáticas demais para ser sinceras, mas que por dentro tinham uma lógica que só fazia sentido para alguém criado à sombra de Sônia Monteiro. Sua mãe tinha aprovado Isabel com um entusiasmo que Rodrigo deveria ter questionado mais. Ela era discreta, era educada, tinha boas referências acadêmicas, não tinha família de peso que pudesse criar complicações. Na linguagem que Sônia usava para essas avaliações, Isabel era manejável. Rodrigo odiava essa palavra, mas a tinha aceitado, que era pior. Ele ficou parado no corredor do 5º andar por tempo suficiente para que Isabel o visse. Ela não saiu da posição, não recuou, mas algo na expressão dela fechou com uma sutileza que quem não a conhecesse não perceberia. Rodrigo conhecia. Era o fechamento de alguém que está colocando uma camada extra de proteção sem mostrar que está fazendo isso. O médico de jaleco olhou de um para o outro e disse que ia buscar o prontuário e voltava. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Rodrigo, e o tom saiu mais acusatório do que ele tinha intenção, o que era um problema recorrente com ele. A intenção e a entrega nunca coincidindo bem. "Visita", disse Isabel. "A quem?" Ela hesitou. Era uma hesitação mínima, de menos de um segundo, mas Rodrigo tinha passado 3 anos aprendendo os intervalos dela. "Ao senhor Hélio Cavalcante. Eu o encontrei ontem quando saía do escritório do advogado. Ele passou mal na rua." Rodrigo não disse nada por um momento. Havia o envelope na gaveta. Havia a foto da mulher com a mala. Havia o relatório que ele não tinha queimado, mas também não tinha entregado, que era um tipo de escolha que ele ainda não sabia nomear direito. "Cavalcante é um homem de negócios importante", disse ele, e a frase saiu vaga o suficiente para não comprometer nada e específica o suficiente para soar como um aviso. "Eu sei", disse Isabel. "Mas ontem à noite ele era só um senhor velho caído na calçada." Ela disse isso sem agressividade, mas com uma firmeza que Rodrigo não estava acostumado a ouvir dela e que, descobriu ele naquele corredor, produzia nele uma reação que ele não sabia classificar direito. Não era desconforto. Era algo mais próximo do que sente um homem quando percebe que foi o único que não via uma coisa que estava visível o tempo todo. Ele foi para a reunião. Ela foi de volta para o quarto de Hélio Cavalcante. Durante a reunião de 2 horas, Rodrigo não conseguiu se concentrar direito, o que era um problema inédito para ele, um homem que tinha separado compartimentos da mente com a disciplina de quem aprendeu que sentimento e decisão precisam de cômodos diferentes ou um contamina o outro. Depois da reunião, no corredor de volta para o elevador, ele parou na porta do quarto 304, não por dentro, mas olhou pelo visor de vidro e viu Isabel sentada ao lado de uma cama, de costas para a porta, a cabeça ligeiramente inclinada para a frente, como quando ela estava ouvindo com atenção total. Do outro lado da cama, havia um homem velho que estava gesticulando lentamente, como alguém contando uma história que durou tempo demais para ser resumida com pressa. Rodrigo foi para o elevador. No caminho para casa, ligou para sua mãe. "Soube que Isabel está passando muito tempo no Einstein", disse Sônia, e a voz dela tinha aquela qualidade de quem já sabe a resposta, mas prefere ouvir a confirmação. "Com Hélio Cavalcante." "Como você sabe disso?" perguntou Rodrigo. "Tenho amigos em comum com a filha do presidente do conselho daquele hospital", disse Sônia, com a leveza de quem não está dando importância a nada, que era a maneira mais eficaz de dar importância a tudo. "Hélio é um homem doente com uma herança considerável e sem herdeiros confirmados",
Rodrigo. Sabe como essas situações atraem certo tipo de pessoa. Isabel não é esse tipo de pessoa. Você a conhece tão bem assim? O silêncio que se seguiu durou exatamente tempo suficiente para que os dois soubessem que a resposta era não, e que os dois preferiram não dizer isso em voz alta. Rodrigo desligou sem dar satisfação. Naquela noite, no apartamento que tinha voltado a ser só dele, sentado na varanda com um copo de uísque que foi parando de beber em algum ponto sem terminar, ele tirou o envelope da pasta que tinha trazido para casa e ficou olhando para a foto por um longo momento. A mulher com a mala. A posição dos ombros, levemente para frente, como carregando algo que não estava nos ombros, mas que pesava lá mesmo assim. Ele conhecia aquela postura. Tinha dormido ao lado dela por 3 anos. Ele deveria ligar para Rafael. Deveria devolver o relatório, ou pelo menos comunicar que tinha recebido. Era o que um homem razoável e ético faria. Em vez disso, ele colocou o envelope de volta na pasta. Lá fora, São Paulo acendia suas luzes com aquela indiferença de cidade grande, e Rodrigo ficou pensando numa coisa que a mãe tinha dito anos atrás, quando ele ainda era adolescente, e não entendia por que ela tinha tanto cuidado em controlar com quem ele andava, onde ia, o que dizia. Ela tinha dito: "Algumas verdades são como incêndios, filho. Melhor não acender a chama se você não sabe onde fica a saída." Ele nunca tinha perguntado de que verdades ela estava falando especificamente. Deveria ter perguntado. 2 dias depois, Isabel recebeu uma mensagem de Rafael Drummond, perguntando se podia passar pelo grupo Cavalcante na manhã seguinte. Ela foi. A sala de reuniões era no 23º andar de um edifício da Avenida Brigadeiro Faria Lima, com uma vista que engolia metade da cidade, e Rafael a recebeu sozinho, sem secretária, sem café, sem os sinais de uma reunião preparada para impressionar. Havia apenas uma pasta sobre a mesa e uma pergunta direta. O Dr. Hélio quer solicitar um exame de compatibilidade genética. O senhor está consciente de que a espera pode ser longa, que o resultado pode ser negativo e que, independente do resultado, a sua vida vai me mudar depois que esse processo começar. Você entende isso? Isabel pensou nos 3 anos de casamento. Pensou na caneta tremendo sobre o papel de divórcio. Pensou na mala preta com o zíper que emperrava. Já mudou, disse ela. Pode começar. Rafael fechou a pasta. Por um segundo, algo passou pelo rosto dele que não era profissionalismo, mas que desapareceu rápido demais para ser identificado. O processo demora em média 10 dias para o resultado preliminar. Nesse interim, o Dr. Hélio vai solicitar que a senhora permaneça disponível para outras perguntas e, eventualmente, para uma reunião com os advogados do espólio. Espólio, repetiu Isabel. O Dr. Hélio tem 74 anos e um problema cardíaco que não é novo, disse Rafael, com a objetividade de quem aprendeu a discutir isso sem a emoção pesar demais no tom. Ele está preparando suas disposições com mais urgência do que gostaria de precisar. Isabel saiu daquela reunião com o formulário do exame na bolsa e a sensação de que havia pisado em território cujos mapas ainda não existiam. No mesmo horário, do outro lado da cidade, numa sala de reunião do escritório Monteiro, Sônia Monteiro terminava uma ligação com o celular pré-pago que ela mantinha num compartimento da bolsa, que mesmo a camareira de confiança nunca tinha visto. A pessoa do outro lado tinha acabado de confirmar que o processo de exame estava iniciado. Sônia colocou o telefone no fundo da bolsa, fechou o compartimento com o fecho magnético e foi para o almoço nos Jardins, com a pontualidade impecável de uma mulher cuja agenda nunca foi comprometida por nada que ela não tivesse escolhido deixar complicar. Nos dias que se seguiram, Isabel foi percebendo que a vida numa maternidade pública em Campinas, 26 anos atrás, não deixava muitos registros facilmente acessíveis. O processo de rastrear o que havia acontecido naquela maternidade requeria paciência, persistência e o tipo de acesso que ela não tinha, mas Rafael Drummond tinha. Ele enviou uma equipe jurídica para Campinas com lista de pedidos de documentos. O hospital original tinha fechado e sido incorporado a uma rede estadual e os arquivos tinham migrado 3 vezes de sistema. Enquanto isso, Isabel foi visitar Hélio todos os dias. Às vezes ficavam 1 hora, às vezes menos, dependendo de como ele estava. Ele contava histórias de Mariana, a esposa que tinha perdido quando os dois eram jovens demais para que a perda fizesse sentido. Contava da empresa que tinha construído do zero, da filha que tinha planejado para aquela vida que foi interrompida antes de começar. Isabel ouvia mais do que falava.
porque havia algo naquele homem que era simultaneamente estranho e familiar, como uma música que você não lembra de ter aprendido, mas que as mãos conhecem. Na quinta-feira da segunda semana, quando Isabel chegou ao quarto, havia uma mulher sentada na cadeira que geralmente era dela. 50 e poucos anos, cabelo escuro com luzes sutis, roupa cara com aquela contenção estudada de quem não precisa gritar para ser notada. A mulher se levantou quando Isabel entrou, com um sorriso que chegou antes dos olhos e partiu antes de ser inteiro. Você deve ser a senhorita Isabel, disse ela. Sou Constância Cavalcante, sobrinha do Hélio. Hélio da cama tinha uma expressão que Isabel aprendeu a reconhecer como precaução disfarçada de neutralidade. Constância é quem administra o escritório de família em Belo Horizonte, disse ele, com uma ênfase muito leve em escritório de família que comunicava algo que Isabel ainda não tinha contexto suficiente para decifrar. Que coincidência que você apareceu justamente agora, disse Constância, e a voz era mel com alguma coisa amarga embaixo. Meu tio nunca menciona pessoas novas, e de repente fica falando no seu nome toda visita que recebo dele. Não é coincidência, disse Isabel. Eu o encontrei caído na rua. Qualquer pessoa faria o mesmo. Com certeza, disse Constância, sorrindo de novo com aquele sorriso que era só superfície. Mas nem todo mundo continuaria aparecendo todo dia. Hélio interveio antes que a conversa tomasse um ângulo mais difícil. Constância ficou mais 30 minutos, cortês e vigilante ao mesmo tempo, e quando foi embora, beijou a testa do tio com uma ternura que Isabel não sabia dizer se era genuína ou ensaiada. Depois que ela saiu, Hélio ficou quieto por um momento. Então disse, sem olhar para Isabel, que Constância era sua herdeira declarada há 12 anos e que tinha muita razão em estar preocupada com o que estava acontecendo. Ela não sabe sobre o exame? Perguntou Isabel. Sabe, disse Hélio. E não gosta, o que é compreensível. Ele pausou. O que ela ainda não sabe é o quanto eu tenho certeza. Isabel olhou para o medalhão, que tinha deixado de tirar para dormir desde a noite que Hélio lhe contou sobre Mariana. Você tem certeza antes do exame? Tenho certeza de que você encontrou aquele medalhão pelo mesmo motivo que eu estou neste quarto em vez de numa calçada? Disse Hélio, e havia uma paz quieta na voz dele, que não era resignação, mas era qualquer coisa adjacente à fé. O exame vai confirmar o que eu já sei, mas vou precisar dele para o que vem depois. Isabel não perguntou o que vinha depois, mas quando saiu do hospital aquela tarde, Rafael a esperava no corredor com uma expressão que era diferente das outras vezes. Precisamos conversar sobre uma coisa, disse ele. Sentados numa sala pequena de reuniões no primeiro andar, Rafael colocou sobre a mesa uma folha impressa e disse que, no processo de levantamento de documentos sobre o registro da filha de Hélio na maternidade de Campinas, os advogados tinham encontrado uma inconsistência nos registros de transferência de berçário daquela semana. Havia uma segunda criança que entrou na mesma noite, filha de uma família de São Paulo que estava de passagem, que tinha sido registrada com peso e características muito similares. Os dois registros tinham o mesmo número de berçário em momentos diferentes, o que era impossível a não ser que houvesse um erro de digitação, ou a não ser que alguém tivesse manipulado qual bebê foi para qual berçário. O nome da família de São Paulo que estava internada naquela maternidade naquela mesma semana, disse Rafael, com uma calma de quem está entregando uma informação que sabe ser perigosa, era Monteiro. O ar na sala ficou diferente. Isabel não conseguiu dizer nada. Rafael dobrou a folha. Esse dado ainda não foi apresentado ao Dr. Hélio. Quis falar com você primeiro porque muda o quadro de uma forma que você precisa entender antes que ele saiba. Isabel ficou olhando para a mesa por um longo tempo. Então disse, com uma voz mais firme do que sentia que tinha, isso significa que eu e Rodrigo podemos ter sido trocados ao nascer? Significa que alguém trocou, disse Rafael. Com cuidado. A questão é se foi acidente ou intenção. Aquela noite, Isabel não dormiu. Ficou no quarto alugado, de costas para o teto, com o medalhão na mão esquerda e o telefone na direita, o número de Rodrigo aparecendo e desaparecendo na tela, enquanto ela decidia se havia algo que ainda podia ser dito entre eles, antes que tudo o que ela estava descobrindo chegasse inevitavelmente até ele também. Ela não ligou. Guardou o telefone e ficou ouvindo o barulho de São Paulo entrando pela janela, o som de uma cidade que nunca para de se mover, e pensou que as histórias das pessoas às vezes acontecem em paralelo por anos antes de se cruzarem, e que o cruzamento quando vem não pede licença e não oferece aviso adequado. Em São Paulo,
Às vezes, a melhor forma de entender uma coisa é parar de tentar entendê-la e esperar que ela se organize sozinha, que era o tipo de sabedoria que Isabel tinha adquirido não de livro, mas de prática, de anos aprendendo que o esforço de forçar um sentido onde ele ainda não estava pronto chegava, era em geral mais caro do que o custo de aguardar. Ela esperou. Nos dias seguintes, visitou Hélio todas as tardes. Algumas vezes Rafael estava lá quando ela chegava, outras vezes havia silêncio e Hélio e o monitor cardíaco. Ela aprendeu o horário em que ele costumava estar com mais energia, depois do almoço e antes das 4, e passou a chegar dentro desse intervalo quando podia. Aprendeu que ele gostava de café com muito leite, mas raramente pedia porque os médicos tinham restrições e ele preferia não ouvir as restrições, que ele tinha uma irritação antiga com qualquer pessoa que terminasse as frases dele e que quando estava bem disposto contava histórias com um talento narrativo que vinha de décadas de mesas de negociação, onde as histórias que você conta são tão importantes quanto os números que você apresenta. Uma tarde, quando Hélio estava mais quieto do que o normal e o silêncio entre os dois era confortável em vez de vazio, ele disse que Mariana teria gostado dela. Isabel não soube o que dizer. Disse que obrigada, que era muito. Ela era assim, disse Hélio, sem especificar como era assim, como se esperasse que Isabel soubesse por osmose. Ficava quieta quando precisava e falava quando valia a pena. Não desperdiçava nem silêncio nem palavra. Havia algo naquela observação que ficou em Isabel depois que ela saiu, que a acompanhou no aplicativo de volta para o apartamento de Tatiane, e no chuveiro e no jantar que ela preparou maquinalmente enquanto a cabeça estava em outro lugar. Ela tinha sido assim a vida toda, econômica com as coisas que importavam, e nunca soube se era temperamento ou compensação, se tinha aprendido a ser assim, porque havia coisas demais que não eram seguras de dizer em voz alta, ou se havia nascido assim. A resposta a essa pergunta também estava chegando, da mesma forma que as outras respostas, pelo caminho que era o único disponível, um dia de cada vez. A semana em que os resultados do exame deveriam chegar foi a semana em que Sônia Monteiro decidiu que já tinha esperado o suficiente. Ela se apresentou ao hospital na manhã de uma terça-feira sem aviso prévio, com a compostura de uma mulher acostumada a que as portas se abrissem com antecedência, e disse à recepcionista que era amiga pessoal do Dr. Hélio e que tinha vindo para uma visita breve. O sistema registrou seu nome. Hélio, quando foi avisado, ficou em silêncio por um momento mais longo do que o normal, e então disse que podia deixá-la entrar. Isabel estava chegando ao mesmo tempo que Sônia estava saindo, e elas se encontraram no corredor do terceiro andar com aquela inevitabilidade de duas linhas retas que nunca foram paralelas. Sônia parou, Isabel parou, os 2 ou 3 metros entre elas tinham a qualidade do espaço antes de uma tempestade, quando o ar ainda está quieto mas já não está neutro. Isabel, disse Sônia, e a voz tinha aquele registro de superfície fria sobre água funda que Isabel tinha aprendido a reconhecer como o tom que antecedia coisas que machucavam. Que surpresa encontrar você aqui. Não é uma surpresa, disse Isabel. Você sabe que eu venho aqui todos os dias. Sônia inclinou a cabeça levemente, o gesto de alguém que está concedendo um ponto menor para ganhar espaço num argumento maior. É verdade. E o Hélio está claramente encantado com você. É compreensível. O homem está doente e sozinho. Ela pausou, com o tempo exato de quem ensaiou a pausa. Mas você precisa entender que há processos legais em andamento aqui que envolvem uma herança considerável e que sua presença constante pode ser interpretada de formas que não te favorecem, independente das suas intenções. Isabel sentiu o impulso familiar de recuar, de suavizar, de dizer que entendia, que não queria causar problema, que podia diminuir as visitas se fosse mais conveniente. Era o impulso que tinha carregado por 3 anos dentro daquela família, a voz que aprendeu a usar antes que alguém mais alto usasse uma pior. Mas desta vez havia algo diferente. Havia o relatório de Rafael. Havia o nome Monteiro nos registros de Campinas. Havia a pergunta que Isabel ainda não tinha feito em voz alta, mas que pulsava com uma presença crescente desde que Rafael a colocara na mesa. Eu venho aqui porque quero, disse Isabel. Não por dinheiro, não por herança, não por nenhuma das razões que você está sugerindo. E se o Sr. Hélio quisesse que eu não viesse, ele mesmo me diria. Sônia a olhou por um longo momento. E então fez uma coisa que Isabel não esperava. Sorriu. Um sorriso pequeno, controlado,
do tipo que não chega aos olhos e não precisa chegar porque não é para comunicar alegria. Cuide-se, Isabel, disse ela, e foi embora pelo corredor com aquele passo uniforme de quem nunca perdeu o equilíbrio em lugar nenhum. Isabel ficou parada por um momento, o coração batendo mais rápido do que a cena parecia justificar. Então entrou no quarto de Hélio. Ele estava sentado, não deitado, o que era sinal de que estava melhor, e havia uma tensão nos ombros que a visita de Sônia tinha deixado como resíduo. Quando Isabel entrou, algo daquela tensão diminuiu de uma forma que era quase visível. Como foi? Perguntou ela. Como sempre foi com Sônia, disse Hélio. Ele tinha uma forma de falar sobre o passado que era muito contida, como alguém que aprendeu que a única maneira de carregá-lo era não deixar que pesasse mais do que o presente. Ela disse que está preocupada com minha saúde e com decisões que tomo sob pressão emocional, que talvez eu devesse suspender o processo até estar mais estável. E o que você disse? Disse que vivi 74 anos e que estabilidade nunca foi o que me fez tomar as melhores decisões. Ele pausou. Disse também que conheço Sônia Monteiro há mais tempo do que ela gostaria que eu lembrasse, e que há certas coisas que sempre me pareceram tortas, mas que nunca consegui provar. Isabel se sentou. Que coisas? Hélio ficou em silêncio por um momento, o tipo de silêncio que está pesando palavras para ver quais são suficientemente sólidas para ser ditas. Mariana estava grávida no mesmo período em que Sônia. Estávamos em contato social naquela época, grupos de negócios, jantares de família. Sônia teve complicações no parto. Eu sei porque fui visitar. O filho dela nasceu, mas houve problema de saúde nas primeiras semanas, algo que ela nunca detalhou. Ele olhou para Isabel com aqueles olhos que carregavam anos demais para não terem aprendido a ver além da superfície das coisas. Quando minha filha desapareceu, o inquérito não encontrou nada. Mas uma das hipóteses que o detetive levantou e depois abandonou por falta de prova era de que a criança não tinha sido levada para fora, mas substituída. O quarto ficou muito quieto. O monitor cardíaco batia com aquela regularidade que tinha se tornado a trilha sonora das tardes de Isabel ali dentro. Você está dizendo que acredita que Sônia trocou os bebês, disse Isabel, e não era uma pergunta. Estou dizendo que há uma coincidência de documentos que Rafael encontrou, disse Hélio, com cuidado, e que coincidência não é prova. Mas estou dizendo que Sônia apareceu hoje não para ver como estou, mas para ver o quanto eu sei. Isabel ficou com aquilo por um longo tempo. Havia algo que pulsava na base do pensamento, uma conclusão que ela estava chegando, mas que era grande demais para ser contemplada diretamente, que precisava ser abordada de viés, como olhar para uma coisa muito brilhante. Se Sônia tinha trocado os bebês, se havia levado a filha de Hélio para criar como seu filho, então Rodrigo não era filho biológico de Sônia, era filho de Hélio. E ela, Isabel, era filha de Sônia? Não. A lógica não era essa. A lógica era que 2 bebês foram trocados. Que ela, Isabel, era a filha de Hélio, que tinha sido levada e deixada com Dona Cida em Campinas. Que Rodrigo era o filho de Sônia, criado como filho de Sônia, sem saber que tinha sido a peça que entrou no lugar da filha perdida. A cabeça latejava com o esforço de organizar aquilo. Havia muita coisa que não fazia sentido ainda, muita coisa que precisava do exame para ser confirmada, muita coisa que talvez nunca chegasse a ter uma resposta simples. Mas havia uma coisa que Isabel sabia com uma clareza que a surpreendia pela firmeza. Aquela troca, se tinha acontecido, não era um erro. Alguém tinha decidido. Alguém tinha ido àquela maternidade com um plano. Na tarde do dia seguinte, Rafael ligou para dizer que a equipe jurídica em Campinas tinha encontrado algo mais. O nome de uma enfermeira que tinha trabalhado no berçário naquela semana, demitida 2 meses depois do incidente, sem explicação clara nos registros. O nome era Neuza Aparecida Correia. Rafael estava tentando localizá-la. Isabel foi para aquela reunião no grupo Cavalcante com o coração apertado de um jeito diferente do dia anterior. Não era medo, era aquela sensação de quando você estava andando pela cidade e de repente percebe que está na rua certa, que sempre esteve se movendo na direção certa mesmo sem saber, e que a chegada é inevitável agora, mas ainda tem uma curva ou 2 antes de aparecer. Naquela mesma tarde, Rodrigo estava no escritório quando a secretária passou um recado de sua mãe. Ela precisava ver ele antes do fim da semana. Assunto urgente. Não era o primeiro recado desse tipo naquela semana, e Rodrigo tinha estado evitando porque havia algo que ele não queria enfrentar,
que era a pergunta que ele próprio fazia àquele envelope toda vez que abria a gaveta e que era simples e impossível ao mesmo tempo. Por que minha mãe não quer que esse exame aconteça? Ele foi ao apartamento dela naquela noite. Sônia o recebeu na sala principal, com um drink que ela não ofereceu a ele e uma expressão que Rodrigo reconhecia da infância, aquela expressão de quando ela estava prestes a explicar por que uma coisa precisava ser feita de um jeito específico e que não havia espaço para questionamento porque ela já tinha pensado por todos. Você precisa parar isso, disse ela, sem preâmbulo. Parar o quê? Disse Rodrigo. O processo de identificação que Hélio Cavalcante abriu. Você tem influência no conselho do Einstein. Pode criar obstáculos processuais, atrasar, dar tempo suficiente para que o quadro de saúde dele piore a ponto de tornar qualquer resultado juridicamente contestável. Rodrigo ficou olhando para a mãe por um longo momento. Era uma mulher de 61 anos que carregava os anos com a inflexibilidade de quem decidiu que não ia ceder a eles. Cabelo sempre perfeito, roupa sempre certa e uma presença que enchia o cômodo com a intensidade de algo que nunca deixou de precisar ser controlado. Por quê? Disse ele. Uma palavra apenas. Mas era a pergunta que nunca tinha feito diretamente antes. Sônia deu um gole no drink. Porque Isabel está envolvida, e Isabel é uma pessoa sem escrúpulos que vai usar esse vínculo afetivo com um velho doente para... Não é isso, disse Rodrigo. E a voz saiu mais firme do que ele planejou. Me diz por que de verdade. Ela o olhou. E por um segundo apenas, algo apareceu por baixo da expressão controlada que era mais próximo de medo do que qualquer coisa que ele tinha visto no rosto da mãe em toda a vida. Ela se recompôs antes que ele pudesse ter certeza do que tinha visto. Você está cansado, disse ela. Está sensível por causa do divórcio. Não é hora de tomar decisões. Rodrigo saiu sem responder. No carro, parado num sinal da consolação, ele ligou para Rafael Drummond. Rafael atendeu no segundo toque. O envelope que você me mandou, disse Rodrigo. Ainda tenho ele. Nunca devolvi, nunca avancei. Você sabe o que eu sei. Sei, disse Rafael. O que eu precisaria fazer para que Isabel tivesse acesso ao relatório completo? Perguntou Rodrigo, e acrescentou, antes que Rafael pudesse responder. E para que minha participação nisso não ficasse registrada em lugar nenhum por enquanto. Houve uma pausa. Por que o segundo requisito? Perguntou Rafael. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, olhando para o sinal que ainda estava vermelho. Porque ainda não sei o que minha mãe é capaz de fazer quando se sente encurralada, disse ele, e prefiro descobrir antes que ela descubra que estou do outro lado. Rafael fechou o acordo em menos de 24 horas. Uma cópia completa do relatório de investigação, incluindo os documentos de Campinas e as fotos de vigilância, chegou por mensagem criptografada no telefone de Isabel numa manhã de quarta-feira, acompanhada de uma nota que dizia apenas fonte confiável, sem rastro por enquanto. Isabel leu tudo numa sentada, no quarto alugado, com o café esfriando do lado enquanto as páginas iam acumulando o peso de um quebra-cabeça que ficava mais claro e mais pesado ao mesmo tempo. Havia detalhes que ela não tinha ainda, partes que ainda eram suposição, mas havia o suficiente para que o padrão emergisse com uma clareza que produzia aquela tontura específica das revelações que mudam o antes e o depois sem pedir permissão. Ela ficou sentada por um longo tempo depois de terminar de ler. Então pegou o telefone e digitou uma mensagem para o número de onde o arquivo tinha chegado. Uma palavra apenas. Obrigada. A resposta veio 2 minutos depois. Também uma palavra apenas, sem identificação. Cuidado. Isabel não soube, naquele momento, se era um aviso sobre Sônia ou sobre outra coisa. Guardou o telefone e foi para a janela. Olhou para a rua lá embaixo, o movimento de São Paulo que nunca para, e pensou que havia 2 tipos de coragem. O tipo que você tem quando não sabe o que está enfrentando e o tipo que você precisa ter quando já sabe e decide enfrentar a si mesmo. Ela foi ao hospital naquela tarde com aquelas páginas na cabeça e encontrou Hélio acordado e mais animado do que nos dias anteriores. O médico tinha ajustado a medicação e o resultado estava aparecendo nos números e na postura dele, que estava mais ereto, a voz mais firme, os olhos com menos do peso cinzento que o cansaço tinha colocado neles. Ela quase não disse nada. Sentou na cadeira de sempre, conversou sobre coisas menores, sobre uma história que ele estava contando da primeira empresa que fundou, sobre um sócio que tinha desaparecido com a caixa
e como isso tinha sido o melhor professor de avaliação de caráter que Hélio podia ter tido. Era esse o tipo de conversa que Isabel tinha aprendido a ter com ele, onde ele falava e ela ouvia, e ambos entendiam que havia algo se construindo que era maior do que cada troca individual. Mas antes de ir embora, ela disse: "Eu sei sobre Campinas." Hélio ficou quieto. "Não tudo", disse ela, "mas o suficiente para entender por que Sônia Monteiro quer que o processo pare antes do resultado." Ele ficou olhando para ela com aquele olhar que ela já sabia decodificar bem o suficiente para saber que havia tristeza ali, mas que havia também o alívio de quem estava carregando um peso sozinho há tempo demais e finalmente encontra alguém que pode ajudar a sustentar. "O Rafael te contou", disse ele. "Não era pergunta. Alguém me mandou o relatório completo", disse Isabel. "Com cuidado. Não sei se foi o Rafael diretamente, mas agradeço a quem foi." Hélio fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma decisão neles. "O resultado do exame chega na sexta-feira", disse ele. "Quero que você esteja aqui quando chegar." "Estarei", disse Isabel. Ela saiu do hospital naquela tarde com o sol ainda alto e o calor de outubro pesando sobre São Paulo como uma mão larga demais para desviar, e foi caminhando pela calçada em vez de chamar o carro, porque havia coisas que precisavam de calçada, de passo, de movimento para serem processadas, que não cabiam dentro de um carro parado no trânsito. Na sexta-feira, o resultado chegou. Rafael o leu primeiro, porque era o protocolo, e depois entrou no quarto com Hélio e Isabel juntos e colocou a folha sobre a mesa de cabeceira com as mãos quietas de um homem que estava segurando muito para não deixar nada vazar na expressão. "Compatibilidade confirmada em 99,7%, disse ele. "Isabel Ferreira é filha biológica de Hélio Cavalcante." O quarto ficou muito silencioso. O monitor cardíaco, que tinha sido a trilha de tantas tardes, bateu com aquela regularidade que não sabia a importância do momento. Isabel olhou para Hélio. Hélio olhou para Isabel. E então ele estendeu a mão grande com os nós trabalhados e os anos marcados, e ela colocou a mão dentro da dele sem pensar, porque havia movimentos que o corpo faz antes que a cabeça pense, e ficaram assim por um momento que não precisou de palavras, porque já tinha todas as palavras embutidas nele. Mas havia algo mais na folha. Rafael, com um cuidado que Isabel percebeu mais tarde como sendo deliberado, tinha dobrado a segunda página para baixo. Era a parte que Hélio não precisava ver naquele momento específico. A parte que dizia que a análise comparativa cruzada, solicitada como protocolo adicional pelo advogado do espólio, tinha identificado uma segunda correspondência genética relevante no banco de dados que tinham alimentado para a busca. Isabel viu aquela página dobrada e não disse nada. Esperou. Quando Hélio adormeceu, cansado com a emoção do resultado, Rafael saiu com Isabel para o corredor e abriu a segunda página. "Rodrigo Monteiro também foi incluído na análise comparativa", disse Rafael, baixinho, porque o advogado do espólio precisava verificar se havia sobreposição com a família Monteiro para fins de qualquer contestação legal futura. Isabel esperou. "Rodrigo Monteiro e Hélio Cavalcante compartilham marcadores genéticos consistentes com relação pai-filho", disse Rafael. O corredor do hospital estava vazio naquele momento, que era uma sorte, porque Isabel precisou encostar na parede para ter certeza de que estava em pé. Ela ficou encostada na parede do corredor por mais tempo do que precisava. Rafael esperou, porque era o tipo de homem que sabia quando dar espaço e quando preencher silêncio, e aquele era claramente um momento de dar espaço. Então Isabel endireitou os ombros, respirou e disse: "Quanto mais da família Monteiro foi incluído na análise?" "Apenas Rodrigo", disse Rafael. Era o único membro relevante para a linha de herança que poderia criar conflito com o espólio Cavalcante. Sônia não foi incluída, não houve material biológico disponível dela. Não havia razão para incluir, lá no processo original. Rafael pausou. Mas se houvesse, a análise seria diferente. Isabel entendeu o que ele não estava dizendo. Se Sônia tivesse sido incluída, e se o resultado confirmasse que Rodrigo não era filho biológico dela, a questão da identidade de Rodrigo ficaria em aberto. Sem a análise de Sônia, havia a confirmação de que Rodrigo era filho de Hélio, mas não havia prova direta do mecanismo. Apenas a coincidência dos registros de Campinas, o nome Monteiro na maternidade naquela semana, e o comportamento de Sônia, que se tornava mais compreensível a cada dado novo que emergia. "O que acontece quando você informa o Dr. Hélio sobre o resultado de Rodrigo?" perguntou Isabel. "Ele vai querer conhecer", Lô, disse Rafael,
com a quietude de quem já sabia essa resposta antes de ser perguntado. E Rodrigo vai precisar saber, disse Isabel. Sim. Havia um prazo implícito em tudo isso. Um prazo que não estava escrito em nenhum documento, mas que a situação de saúde de Hélio tornava real. Havia conversas que precisavam acontecer, enquanto havia tempo para elas acontecerem com calma, em vez de ser precipitadas pela urgência que a doença às vezes impõe. Isabel foi a última pessoa a deixar o corredor naquela noite. Rafael saiu primeiro, com a promessa de que ia organizar a forma de apresentar o resultado de Rodrigo ao advogado do espólio antes de qualquer outra coisa. A enfermeira do turno noturno passou pelo corredor com aquela eficiência de quem tem muitos quartos para visitar e tempo limitado. Hélio estava dormindo quando Isabel passou na frente da janela do quarto para verificar. Os monitores todos estáveis, o rosto relaxado com o sono de alguém que, a despeito de tudo que carregava, havia encontrado paz suficiente para descansar. Ela foi para o estacionamento, chamou o carro e ficou esperando sentada numa das grades de metal que serviam de banco improvisado, com a cidade iluminada além do muro do hospital e o medalhão na mão, passando o polegar pelo relevo que já conhecia de cor, mas que ainda continha mais do que ela tinha conseguido ler. Mas de Mariana. E ali havia também, se você soubesse olhar, a forma de uma história que tinha levado 26 anos para chegar ao ponto onde estava agora, que era o ponto de ser contada de verdade, sem os espaços em branco e os dados faltantes e as meias-verdades que as histórias carregam enquanto ainda estão no meio de si mesmas. Ela estava no meio, mas estava olhando para o fim. O advogado do espólio se chamava Dr. Armindo Reis. Era um homem de 70 anos que tinha passado 40 deles navegando as águas de heranças complicadas com a paciência de quem aprendeu que pressa e patrimônio raramente chegam a um acordo satisfatório. Ele recebeu Isabel e Rafael numa sala de reuniões do escritório na terça-feira seguinte, com uma xícara de café que não convidou ninguém a partilhar e uma pilha de documentos que ele mesmo tinha montado na ordem que faria mais sentido para o que precisava ser explicado. O testamento do Dr. Hélio, começou ele, tem uma cláusula que foi adicionada há 2 anos, quando ele iniciou o processo de busca pela filha. Armindo abriu a primeira pasta sem pressa. A cláusula especifica que, em caso de identificação confirmada por exame genético de filha biológica do testador, o controle majoritário do grupo Cavalcante passa a ser dela, em substituição às disposições anteriores que beneficiavam a sobrinha Constância. As condições para ativação são simples em tese: apresentação do resultado do exame, declaração formal perante a junta de administração do grupo e nenhum impedimento legal que questione a validade do processo. Isabel ouviu tudo isso com a atenção de quem está guardando cada palavra para processar depois, porque havia partes que o cérebro recebia em tempo real e partes que precisariam de silêncio para se acomodar no lugar certo. Qual é o impedimento legal que você está prestes a me contar? Disse ela, porque havia algo no ritmo cuidadoso de Armindo que sinalizava que havia mais. Ele ajustou os óculos. O testamento foi lavrado com uma cláusula secundária que se ativou automaticamente quando o Dr. Hélio entrou em internação hospitalar por período superior a 10 dias. Essa cláusula transfere temporariamente a administração executiva do grupo para um conselho tripartite até que a situação seja resolvida. Um dos 3 membros desse conselho é Constância Cavalcante. Outro é o representante de um fundo de pensão parceiro. O terceiro assento estava vago. Armindo pausou. 3 dias atrás, Sônia Monteiro apresentou documentação ao cartório contestando a validade do resultado do exame, com base em alegada irregularidade no processo de coleta, e solicitou que o assento vago do conselho fosse preenchido por um representante legal enquanto a contestação tramita. Rafael se moveu na cadeira, um movimento mínimo mas tenso. Quem validou essa contestação? Ninguém ainda, disse Armindo. Está em análise, mas enquanto estiver em análise, a apresentação formal de Isabel perante a junta está suspensa. Isabel ficou em silêncio por um momento. Então perguntou qual era o prazo da análise. 72 horas úteis a partir de ontem, disse Armindo. Rafael calculou em voz alta. Sexta-feira. Sexta-feira, confirmou Armindo. E o Dr. Hélio tem uma consulta cardiológica essa semana, cujos resultados vão determinar se ele tem condições de presidir pessoalmente a sessão de apresentação. Se não tiver, o processo atrasa consideravelmente mais. Isabel saiu daquela sala com o peso de um relógio que tinha começado a correr sem ela perceber.
Fora havia um sol de outubro que não pedia desculpa por nada, e ela ficou parada na calçada por um momento, sentindo o calor e pensando na cláusula secundária, na contestação de Sônia, nos 72 horas que eram e não eram tempo suficiente. Havia uma coisa que Armindo não tinha dito, mas que estava implícita em tudo. Para rebater a contestação de Sônia dentro do prazo, Isabel precisava de algo além do exame. A alegação de irregularidade no processo de coleta era uma manobra técnica, e manobras técnicas precisavam de contraprovas técnicas ou de testemunho que confirmasse a cadeia de custódia do exame de forma independente. Ela ligou para Rafael enquanto ainda estava na calçada. "O nome que você mencionou algumas semanas atrás", disse ela. "A enfermeira de Campinas, Neuza Correia. Você conseguiu localizar ela?" "Tentamos", disse Rafael. "O endereço mais recente que temos é de 3 anos atrás, interior de São Paulo, cidade de Franca. Os investigadores foram lá e souberam que ela se mudou, sem endereço novo registrado ainda. Continue procurando", disse Isabel. "Isso eu sei", disse Rafael. "Mas mesmo que a encontremos, o testemunho dela não invalida a contestação técnica de Sônia. Resolve o quadro histórico, não o processual." Isabel ficou quieta por um momento. Havia algo que girava no fundo do pensamento, uma peça que ela estava vendo há dias, mas que precisava de ângulo certo para encaixar. O que invalida a contestação técnica? Prova de que a coleta foi feita corretamente por protocolo, sem nenhuma quebra de cadeia de custódia, disse Rafael. Ou, ele pausou, ou prova de que quem levantou a contestação sabia que ela era infundada e a usou de má fé para obstruir um processo legal. Se provássemos que Sônia tinha conhecimento prévio do resultado e apresentou a contestação para atrasar deliberadamente, disse Isabel, pensando em voz alta, seria obstrução processual, disse Rafael, e invalidaria a contestação automaticamente. Isabel fechou o telefone e ficou olhando para o movimento da rua. Havia algo que ela sabia e que ainda não tinha entregado a ninguém. A mensagem que tinha recebido antes do resultado, o aviso de uma fonte anônima, a fonte que tinha enviado o relatório completo, a fonte que ela tinha suspeitado mas nunca confirmado, era Rodrigo. Era hora de confirmar. Ela foi ao escritório da Monteiro Holding pela primeira vez depois do divórcio. A recepcionista a reconheceu e teve aquele momento visível de incerteza institucional. Não sabia se devia anunciar, se devia pedir para ela esperar, se havia protocolo para ex-cônjuges que não tinham sido explicitamente colocados na lista de personas não gratas, mas também não estavam na lista de bem-vindos. Isabel resolveu a incerteza, dizendo simplesmente que precisava de 5 minutos com Rodrigo e que podia esperar. Esperou 13 minutos. Rodrigo apareceu no corredor principal com a expressão de quem se preparou para uma conversa, mas não tinha certeza do argumento. Ele estava de camisa clara, sem paletó, o que era uma versão dele que ela raramente tinha visto no casamento, mais do escritório em si do que da representação de executivo. "Aqui não é o melhor lugar", disse ele, com uma voz baixa. "Sei", disse Isabel. "Tem 5 minutos?" Ele a levou para uma sala de reuniões pequena no corredor lateral. Fechou a porta, ficou de pé. "Foi você que mandou o relatório", disse Isabel. Não era pergunta. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Então disse, "Sim." "Por quê?" Ele se virou para a janela, olhou para fora por um segundo, e então virou de volta, porque olhar para fora era o tipo de evasão que ele estava tentando parar de usar, porque era a coisa certa, e porque eu fiquei com aquele envelope por dia sem fazer nada, e percebi que ficar sem fazer nada também era uma escolha, e não era a que eu queria fazer. Isabel Olau. Havia 3 anos de matrimônio entre os dois, 3 anos de refeições silenciosas e camas do mesmo tamanho que nunca pareceram compartilhadas de verdade, de conversas que chegavam perto de algo real e então desviavam, de um distanciamento que ela tinha assumido, era falta de amor, mas que agora, olhando para aquele homem que tinha ficado com um envelope por dias, pesando o que fazer com ele, parecia mais complicado do que simples falta de amor. "Preciso que você faça uma coisa", disse ela. "O que for", disse ele, e a velocidade da resposta surpreendeu os dois. "A contestação que sua mãe apresentou", disse Isabel. "Ela precisa ser respondida até sexta-feira, e a única forma de invalidar, lá dentro do prazo, é provando que ela foi apresentada de má fé." Ela pausou. "Você tem alguma prova de que sua mãe sabia do resultado do exame antes de protocolar a contestação?"
Rodrigo ficou quieto por um tempo que era comprido demais para ser só pensamento e curto demais para ser recusa. Havia algo passando pelo rosto dele que era difícil de nomear, porque era um homem que tinha passado a vida inteira aprendendo a não mostrar o que sentia, que era a herança mais duradoura de Sônia Monteiro sobre o filho. Ela me ligou na quarta-feira passada às 8 da manhã, disse ele, com uma voz que tinha perdido o controle de tom habitual, que tinha ficado mais desnuda do que ele provavelmente pretendia. O resultado do exame foi processado na tarde de quinta, mas na ligação de quarta, ela já estava falando sobre a contestação como se fosse inevitável, como se já soubesse o que o resultado ia dizer. Você tem o registro dessa ligação? Tenho o registro de duração no telefone. Tenho também o que ela disse durante a ligação, que guarda-chuvas eu precisava abrir porque a tempestade estava chegando. Ele parou. Ela usa metáforas quando está com medo. Eu deveria ter prestado mais atenção antes. Isabel ficou olhando para ele por um longo momento. Então disse, com uma quietude que não era frieza, mas era firmeza: Rodrigo, o resultado do exame confirmou que você é filho biológico de Hélio Cavalcante. O silêncio que se seguiu teve uma textura diferente de todos os silêncios que eles tinham compartilhado antes. Era o silêncio de quando o chão muda de forma antes que os pés entendam que precisam se reposicionar. Rodrigo ficou parado. A cor saiu do rosto com uma progressão que não era dramática, mas era definitiva, como maré baixando. O quê? Disse ele, num tom que tinha pouca coisa do executivo e tudo da pessoa. A análise cruzada foi solicitada pelo advogado do espólio como protocolo, disse Isabel, com cuidado. Você foi incluído porque a família Monteiro era relevante para possíveis contestações. O resultado mostrou compatibilidade. Ela pausou. Você não é filho biológico de Sônia. Você é filho de Hélio. Rodrigo sentou, não numa cadeira, simplesmente dobrou as pernas e foi para o chão com as costas encostadas na parede, o que era um gesto que Isabel nunca tinha visto nele em 3 anos, um gesto desprovido de qualquer compostura e que dizia mais sobre o tamanho do que estava sendo processado do que qualquer palavra poderia dizer. Isabel se sentou no chão também, a 1 metro de distância, sem tocar, sem falar, porque havia momentos que não precisavam de mais do que presença. Ficaram assim por um tempo. Então Rodrigo disse, com uma voz que saiu mais firme do que ela esperava, considerando o que acabara de ouvir, ela fez isso de propósito. A troca. Ela precisava de um filho saudável e usou você para me ter. Não sabemos ainda se foi deliberado ou aproveitamento de uma situação, disse Isabel, com a honestidade que a situação merecia. Mas o comportamento dela agora, a contestação, a pressa em atrasar, sugere que ela sabe o que aquele resultado significa para ela. Significa tudo, disse Rodrigo. Se eu não sou filho dela biologicamente, a herança Monteiro que está no meu nome, os acordos que foram feitos com base na continuidade da família, tudo isso fica em questão. É por isso que ela está correndo. Rodrigo ficou olhando para as próprias mãos por um momento. Então ergueu o rosto e disse uma coisa que Isabel não esperava. Eu vou depositar o registro da ligação com o advogado do espólio e vou testemunhar sobre o que ela disse. Rodrigo, disse Isabel, isso é contra sua mãe. Eu sei, disse ele, mas você é minha irmã. A palavra ficou no ar entre os dois, nova e estranha, e ao mesmo tempo com a textura de algo que tinha estado faltando, sem que ninguém soubesse nomear o que era. Ô, Sr. Aro, Rodrigo passou o resto daquela tarde fechado no escritório, fazendo o que as pessoas fazem quando o chão sai de debaixo dos pés e elas ainda precisam continuar em pé. Trabalho. Ele assinou documentos, respondeu e-mails, participou de uma ligação de 30 minutos sobre uma aquisição no Nordeste e fez tudo isso com um nível de funcionalidade automática que anos de disciplina constroem num homem que aprendeu cedo que o mundo não espera pelo luto de ninguém. Mas às 6 da tarde, quando o escritório foi esvaziando e a última secretária apagou a luz do corredor principal, ele ficou sozinho e parou de fingir que estava bem. Havia uma foto na mesa. A maioria dos executivos do seu nível tinham fotos de família na mesa, a mulher, os filhos, o cão, a casa de praia, os sinais de que havia vida além dos contratos e das planilhas. Rodrigo tinha uma única foto e era de Sônia, tirada num jantar de gala há uns 7 anos, ela de vestido escuro, sorrindo para a câmera com aquele sorriso que ele tinha passado a vida tentando merecer. Era uma foto boa. Era a foto de uma mãe que o amava, disso ele nunca tinha duvidado. E a perversidade da situação era essa,
que o amor podia ser real e o erro ser real ao mesmo tempo, que as duas coisas podiam existir no mesmo corpo sem se cancelarem. Ele não soube, naquele momento, como processar isso. Deixou para depois. O que fez foi abrir o computador e compor um e-mail para Armindo Reis, advogado do espólio Cavalcante, anexando o histórico de chamadas do telefone pessoal que mostrava a ligação de Sônia na manhã de quarta-feira, com duração de 22 minutos, e um depoimento escrito de 3 parágrafos sobre o conteúdo daquela ligação, assinado com nome, CPF e data. Enviar. Feito. Havia também a questão de Hélio. Rodrigo tinha ficado a uma distância segura daquele nome por semanas, tratando o processo como algo que envolvia Isabel, mas que não o envolvia diretamente, um engano que ele agora reconhecia como a forma mais elaborada de autopreservação que podia ter criado. Hélio Cavalcante era seu pai. Não no sentido de que tinha sido pai, não no sentido de que tinha estado presente ou ausente, ou formador ou destruidor, mas no sentido biológico, no sentido de que metade de tudo que Rodrigo era, do osso ao temperamento, tinha vindo de um homem que ele só tinha visto em fotos de revista. Era muito para uma tarde de terça-feira. Ele fechou o computador, apagou a luz e foi embora. No mesmo horário, Isabel estava de volta no hospital. Hélio ainda estava acordado, sentado na cama com um livro que ele não estava lendo, segurando mais do que folheando. E quando ela entrou, ele a olhou com a expressão de quem já sabe que alguma coisa grande está prestes a ser dita. Preciso te contar uma coisa sobre Rodrigo, disse ela. Hélio colocou o livro na mesa de cabeceira com um gesto deliberado, como se arrumando espaço para o que estava chegando. Fala. Ela contou. Com cuidado, com os fatos que sabia, sem especular além do que podia confirmar. Hélio ouviu tudo sem interromper, os olhos fixos num ponto da parede atrás dela, o rosto com aquela imobilidade que era processamento e não indiferença. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um tempo longo. Então disse, com uma voz que estava carregando mais do que ela esperava que um homem de 74 anos com problema cardíaco conseguisse carregar sem desabar: eu tive um filho esse tempo todo e não sabia, e eu tive um pai esse tempo todo e não sabia, disse Isabel. Não era conforto, era espelho, e às vezes espelho é o que serve. Hélio fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, a decisão que havia neles tinha a firmeza de alguém que passou por muita coisa, e aprendeu que firmeza não é a ausência de dor, é a escolha de continuar de pé apesar dela. Quero conhecer ele, disse Hélio, quando for a hora certa. Mas quero. Vou dizer para ele, disse Isabel. Ela saiu do hospital às 8 da noite com o telefone vibrando numa mensagem de Rafael. O advogado do espólio tinha recebido o depoimento de Rodrigo e estava analisando junto com a equipe. A contestação de Sônia estava formalmente sob suspeita de má-fé. Havia uma audiência marcada para quinta-feira de manhã, onde um juiz de Câmara Comercial ia ouvir as duas partes antes de decidir. Isabel leu a mensagem 2 vezes. Então ligou para Rafael. Ela vai aparecer na audiência? Perguntou. Sônia tem um advogado que aparece por ela, disse Rafael. Mas é possível que ela apareça pessoalmente. Quando ela sente o controle escorregando, ela sempre prefere estar presente. O depoimento de Rodrigo é suficiente para invalidar a contestação? É forte, disse Rafael, mas não é garantia. O advogado dela vai argumentar que o depoimento é de um filho em conflito de interesse emocional com a própria mãe por causa da revelação do exame. É atacável. Isabel ficou em silêncio por um momento. O que não é atacável? Um terceiro, disse Rafael. Alguém sem vínculo familiar com nenhuma das partes que possa confirmar que Sônia tinha conhecimento prévio do resultado. Isabel pensou nos dias anteriores. Pensou no número pré-pago que Hélio tinha mencionado sem detalhar. Pensou na ligação de Sônia para o hospital tentando criar obstáculos administrativos. Havia uma recepcionista, havia um gerente de andar, havia um médico de plantão que tinha recebido uma ligação no dia anterior ao resultado. Havia também uma câmera de segurança no corredor do 3º andar que registrava tudo. Rafael, disse ela, preciso que você obtenha as imagens das câmeras de segurança do hospital dos últimos 10 dias. Houve uma pausa. Isso é possível com autorização do administrador do hospital. O Dr. Hélio tem influência suficiente para solicitar? Tem, disse Rafael, mas vai demorar. Quanto tempo? Normalmente, 48 horas. Mas se eu ligar agora, ligue agora. Ela desligou e ficou parada no estacionamento do hospital,
sentindo o calor da noite de outubro que em São Paulo nunca esfria de verdade. Só muda de qualidade, passa de opressivo para abafado, e pensou que havia uma última coisa que precisava ser feita antes de quinta-feira e que nenhum advogado, nenhuma câmera, nenhum relatório podia fazer por ela. Havia uma conversa com Sônia Monteiro que precisava acontecer, não em audiência, não com advogados e protocolos, mas diretamente, de pessoa para pessoa, antes que o ritual jurídico retirasse a possibilidade de qualquer outra forma de verdade. Não porque Isabel fosse ingênua sobre o que Sônia era capaz, mas porque havia uma pergunta que só Sônia podia responder e que Isabel precisava ouvir em voz alta antes de seguir em frente. Não se a troca tinha acontecido, que o exame já provava, mas por quê? Que tipo de desespero ou frieza ou medo leva uma pessoa a pegar um bebê de outra e construir uma vida sobre aquele ato como se fosse sólido o suficiente para durar para sempre? Isabel não chamou o carro. Ficou no estacionamento por mais um momento, com a cidade iluminada lá fora e o medalhão frio contra o pescoço, e decidiu que na manhã de quarta-feira, antes da audiência, ia ao apartamento de Sônia. O que Sônia ia dizer, isso Isabel ainda não sabia. Mas havia perguntas que precisavam de uma última chance de ser feitas antes que o tribunal as tornasse irrelevantes. Số từ 3242. O dia depois daquela conversa foi o dia em que Rodrigo foi pela primeira vez até a janela da sala do próprio apartamento e ficou olhando para São Paulo com a pergunta de quem está habitando um espaço que pertence a uma pessoa que você pensava ser, mas que agora precisa reconsiderar. Não era que a pergunta "quem sou eu" tivesse surgido nova para ele. Era que ela tinha chegado com uma resposta que ele não tinha pedido e que não podia ser devolvida. Era filho de Hélio Cavalcante, era filho de uma mulher que ele nunca conheceu, era alguém cujo começo de vida tinha sido reescrito antes que ele tivesse qualquer participação nessa reescrita. E ainda era Rodrigo Monteiro. Ainda tinha o nome, o escritório, as memórias de infância, a mãe que o amava de uma forma que era real mesmo, que o contexto em que esse amor tinha crescido fosse irremediavelmente errado. Nenhuma dessas coisas desaparecia com o resultado de um exame. Elas simplesmente passavam a coexistir com uma camada de verdade que as reancorava num lugar diferente. Essa era a coisa mais difícil, percebeu Rodrigo naquela janela. Não o fato novo em si, mas o trabalho de recalibrar tudo que era antigo com o peso do fato novo, sem perder o que havia de genuíno no antigo. Era o tipo de trabalho que um psicólogo poderia ajudar a fazer. E Rodrigo nunca havia consultado um psicólogo, que era parte do problema. Ele adicionou isso à lista mental de coisas para o depois, a lista que tinha crescido consideravelmente nos últimos dias. Havia também a questão de Hélio. Rodrigo tinha repetido a palavra pai na cabeça com a frequência de quem está tentando ensiná-la para uma parte de si mesma que ainda não acredita, que ainda acha que é erro de tradução ou de contexto. Pai era Eduardo Monteiro, que tinha morrido quando Rodrigo tinha 12 anos, de aneurisma, numa reunião de negócios em Brasília, de um jeito que não deu tempo de se preparar. Eduardo era um homem de poucas palavras e muita presença, que ensinava mais pelo exemplo do que pela conversa e que Rodrigo compreendia agora, nunca tinha sido biologicamente seu pai, mas que tinha sido pai da única forma que importava para uma criança de 0 a 12 anos. Hélio Cavalcante era um homem de 74 anos, com um problema cardíaco que ele nunca tinha visto pessoalmente, sobre quem sabia de artigos de negócios e de reuniões que tinham se cruzado por graus de separação, mas nunca diretamente. Era um homem que tinha perdido a filha antes de a conhecer, que tinha perdido a esposa por luto, que tinha construído um império de coisas concretas, talvez em parte, para ter algo onde colocar o que não cabia no mundo abstrato das perdas. Rodrigo não sabia ainda o que fazer com tudo isso, mas sabia que ia descobrir. Sônia Monteiro morava num apartamento de cobertura nos Jardins, que combinava grandeza com austeridade da maneira que só dinheiro muito velho sabe fazer, onde nada é excessivo, mas tudo é preciso, onde cada objeto está no lugar que foi escolhido para ele e comunica, para quem sabe ler, o mapa de uma vida construída com intenção absoluta. Isabel chegou às 8:30 da manhã, horário em que sabia que Sônia já estaria acordada e arrumada, porque Sônia Monteiro nunca foi o tipo de mulher que deixa ninguém chegar antes de ela estar pronta. A portaria anunciou pelo interfone. Houve uma pausa. Depois o porteiro disse que a senhora podia subir. O elevador era revestido de espelho e Isabel ficou olhando para si mesma nos poucos segundos da subida, com a atenção de quem está verificando se está inteira,
antes de uma coisa importante. Estava. Cabelo no lugar, ombros alinhados, a calma que não era a ausência de nervosismo, mas era o nervosismo sendo mantido no lugar certo, fora do rosto e fora da voz. A porta do apartamento estava entreaberta quando ela chegou ao andar. Não era descuido. Era convite controlado, o tipo que deixa claro quem está no comando de como a entrada acontece. Sônia estava na sala, de pé junto à janela, num conjunto de alfaiataria cor de chumbo que era elegante e impenetrável ao mesmo tempo, e quando Isabel entrou, ela não se virou imediatamente. Ficou olhando para a cidade lá fora por mais alguns segundos, como alguém que precisa terminar um pensamento antes de atender à presença que chegou. Então se virou. Isabel, disse ela. Sônia, disse Isabel. Nenhuma das duas se sentou. A sala tinha sofás e poltronas suficientes para uma reunião de diretoria, mas ficarem de pé tinha a honestidade de uma conversa que não ia fingir ser social. Você veio antes da audiência, disse Sônia. Havia no tom uma avaliação, não uma surpresa. Para quê? Para me oferecer um acordo? Para te perguntar uma coisa, disse Isabel. Sônia esperou. Por quê? Disse Isabel. Uma palavra. Direta, sem adorno. Sônia olhou por um longo momento. Havia algo no rosto dela que era complexo demais para ser simples arrogância, que tinha camadas, e Isabel viu naquele segundo o que ficava por baixo de toda a compostura, que era uma mulher que tinha feito uma coisa há 26 anos e construído o resto da vida em cima daquela fundação, e que sabia, há mais tempo do que deixava qualquer pessoa perceber, que a fundação era podre. Você não vai entender, disse Sônia. Tente, disse Isabel. Houve uma pausa longa. Sônia foi até a poltrona e sentou. Não convidou Isabel a sentar, mas se sentou, e a mudança de posição tinha a qualidade de uma concessão menor feita antes de uma negação maior. Eu perdi um filho, disse Sônia, com uma voz que estava mais quieta do que em qualquer outra conversa que tinham tido, no parto. 2 dias depois do nascimento. Problema cardíaco congênito, disseram. Ela parou. Mariana Cavalcante estava na mesma maternidade, na mesma semana, com uma bebê saudável que ela mal via, porque estava em crise pós-parto severa. Hélio mal aparecia. O berçário era grande, understaffed, e havia uma enfermeira que era minha prima distante. Neuza Correia, disse Isabel. Sônia não demonstrou surpresa ao ouvir o nome. Era uma mulher que, quando a batalha começou a ser perdida, preferiu controlar a forma da perda a ser surpreendida pela derrota. Ela trouxe a bebê. Eu disse que ia manter o filho dela, que ia criá-lo como meu filho, que ninguém ia saber, que era diferente de roubar porque o meu filho estava morto e a bebê ia ter uma vida boa. Você acreditou nisso? Perguntou Isabel. E não era acusação, era genuinamente curiosidade, porque havia algo que ela precisava entender sobre como as pessoas constroem o mundo interno que permite que façam o que fazem. Sônia ficou quieta por um momento. Então disse, com uma honestidade que saiu como algo que não foi escolhido, mas que não teve como ser retido. Acreditava naquela semana. Depois fui acreditando menos. Depois parei de tentar acreditar e comecei só a seguir em frente. Porque a única alternativa era desmontar tudo, e desmontar tudo significava perder Rodrigo, e eu já tinha perdido um filho. Você não perdeu Rodrigo, disse Isabel. Você o criou. Ele existe. O amor que você sente por ele é real. Mas o que você fez para mantê-lo significou que eu cresci sem pai, que Hélio perdeu uma filha, que Rodrigo passou a vida inteira construindo identidade sobre algo que não era verdadeiro. Sônia não respondeu. Havia no silêncio dela a qualidade de alguém que sabe que não tem argumento que resista, que a única coisa que pode fazer agora é escolher como responder ao inevitável. A contestação que você apresentou, disse Isabel, vai ser invalidada na audiência de amanhã. Rodrigo depositou depoimento. Há registros de câmera do hospital que mostram você conversando com o gerente de andar na manhã antes do resultado ser processado. Você sabia, e contestou mesmo assim. Eu sei, disse Sônia. Então por que estamos tendo essa conversa? Disse Isabel. Sônia a olhou com uma expressão que tinha o cansaço de quem carregou algo por tempo demais. Porque você veio perguntar por quê, não para me dizer o que já sabe. E eu te devia essa resposta há 26 anos, mesmo que você nunca soubesse que era seu crédito. Ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, São Paulo continuava com seu ruído constante que subia até o 20º andar transformado numa espécie de murmúrio urbano,
a cidade existindo independente de qualquer drama privado. O que acontece agora? Perguntou Sônia, com uma voz que tinha perdido o volume de controle, mas não a dignidade. Agora a audiência acontece, disse Isabel. E depois disso, não sei. Isso já não é comigo. Ela foi embora. No elevador de espelho, descendo sozinha, ela não olhou para o próprio reflexo desta vez. Olhou para o teto, para o lugar neutro onde não há nada a verificar ou a confirmar, e respirou. A audiência foi às 10 da manhã do dia seguinte numa sala do Tribunal de Comércio do Centro, e começou bem. Armindo apresentou o depoimento de Rodrigo, as imagens de câmera que Rafael tinha conseguido com autorização expressa de Hélio e um laudo técnico confirmando que a coleta do exame tinha seguido todos os protocolos sem nenhuma irregularidade. O advogado de Sônia reagiu com os argumentos que Rafael tinha antecipado, questionando o interesse de Rodrigo e a cadeia de autorização das imagens. O juiz ouviu as duas partes por 90 minutos. Então pediu para suspender a sessão por 2 horas para análise dos documentos. Isabel, Armindo e Rafael foram para uma sala de espera. O silêncio entre os três tinha a textura das esperas que você não consegue apressar. Na hora e 45 minutos de espera, o telefone de Rafael vibrou. Ele leu a mensagem, leu de novo e ergueu o rosto com uma expressão que Isabel aprendeu a reconhecer como a antecâmara de uma boa notícia que ainda não tem certeza de que vai ser recebida bem. Há uma pessoa no corredor que quer falar com você antes que a sessão recomece, disse ele. Diz que conhece Armindo. Diz que esteve tentando tomar coragem para fazer isso por 3 anos. Isabel foi ao corredor. Era uma mulher de uns 55 anos, pequena, de cabelo grisalho preso num coque que não era impecável, com as mãos juntas na frente do corpo num gesto de conter alguma coisa que estava querendo escorrer. Tinha os olhos de quem dormiu pouco nos últimos dias, ou nos últimos anos. Eu sou Neuza Correia, disse a mulher. Eu vi no jornal que havia uma audiência hoje. Fui eu que troquei as bebês. O corredor do tribunal era estreito e neutro, e nenhum daqueles atributos importou, porque o que aconteceu naquele corredor tinha o tamanho das coisas que não cabem nos espaços onde acontecem. Isabel ficou olhando para aquela mulher por um longo momento. Havia muita coisa que ela poderia ter sentido, raiva, alívio, uma mistura impronunciável das duas, e sentiu tudo isso de alguma forma, mas o que ficou na superfície foi uma quietude que era mais velha do que aquela situação, que vinha de anos de aprender a não deixar que o peso das coisas que você não podia controlar ocupassem o espaço das que você podia. Obrigada por vir, disse Isabel. Neuza fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia neles o tipo de alívio que é físico, que você vê na postura da pessoa antes de ver no rosto. Sônia me pagou bem. Disse que ninguém ia saber. Que a outra bebê ia ter uma vida boa, que eu estava ajudando, não prejudicando. Ela parou. Fui acreditando nisso por um tempo. Depois li sobre a busca que o Dr. Hélio tinha aberto e fiquei com aquilo por 2 anos sem conseguir fazer nada. Agora você está fazendo, disse Isabel. Armindo foi chamado para o corredor. Leu a situação em segundos, com a rapidez de um advogado que passou 40 anos aprendendo a calcular o peso de uma testemunha no segundo em que ela aparece, e imediatamente ativou o protocolo de solicitar a inclusão do depoimento na sessão. O juiz concordou em reabrir. Neuza Correia falou por 20 minutos. Sem notas, sem advogado, com a voz às vezes trêmula, mas com os fatos todos presentes e na ordem certa, como alguém que tinha ensaiado para si mesma muitas vezes, mas que ainda assim precisou de toda a coragem disponível para dizer em voz alta, com gravação e ata, e pessoas de terno anotando. O advogado de Sônia tentou descreditar o depoimento com base no tempo decorrido e na natureza da relação entre Neuza e Sônia. O juiz ouviu a objeção. Considerou. Então disse que o depoimento de uma participante direta, corroborado pelo conjunto de evidências já apresentadas, era suficiente para rejeitar a contestação apresentada pela família Monteiro. A contestação foi invalidada. A apresentação formal de Isabel Ferreira como filha biológica e herdeira de Hélio Cavalcante foi agendada para a semana seguinte, com a presença do próprio Hélio, que o médico havia dado alta provisória para a ocasião. Isabel saiu do tribunal às 2 da tarde com o sol de outubro pesando sobre a cabeça e a calçada com aquele calor específico do concreto paulistano que acumula calor desde cedo e não libera com facilidade. Ela ficou parada na saída por um momento, com Rafael ao lado e Armindo despedindo-se e voltando para o escritório,
e respirou o ar quente e poluído e barulhento da cidade que ela tinha nascido para ser outra coisa, mas que era, apesar de tudo, a cidade onde tudo havia acontecido. Seu telefone vibrou. Era Rodrigo. Ela atendeu. Eu soube, disse ele. Rafael me mandou mensagem. Sim, disse Isabel. Houve uma pausa. Você tem tempo para tomar um café? Perguntou ele. O café era num bar discreto na Consolação, o tipo que existe em São Paulo aos montes, mesas de madeira, barulho de liquidificador ao fundo, o cheiro de café passado que é uma das coisas mais honestas que a cidade tem a oferecer. Rodrigo já estava lá quando Isabel chegou, sentado numa mesa do fundo, sem paletó, com o aspecto de um homem que passou algumas noites difíceis, mas que havia decidido que isso não ia ser o que ele mostrava para o mundo, exceto que estava mostrando para ela o que era diferente. Ela se sentou. A garçonete veio. Isabel pediu um café simples. Rodrigo já tinha o dele na frente, meio cheio. Como está ele? Perguntou Rodrigo. Ela entendeu quem ele estava perguntando. Melhor esta semana. Estava mais animado quando fui vê-lo ontem à noite. Ele sabe que eu sei? Sabe. Ele disse que quer te conhecer quando você estiver pronto. Rodrigo ficou olhando para a xícara por um momento. Pronto, repetiu ele, como se estivesse verificando se a palavra fazia sentido para a situação. Não sei se existe pronto para isso, mas existe disposto. Eu estou disposto. Isso serve, disse Isabel. Houve um silêncio que não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que passaram 3 anos juntas, sem realmente se conhecer, e que estavam agora, num bar de Consolação, começando a ter a primeira conversa que não estava sendo filtrada por contrato, expectativa, ou a pressão constante de uma família que precisava que eles fossem de um jeito específico. Eu devia ter te dito sobre o relatório antes, disse Rodrigo. Quando recebi, fiquei com ele por dias pesando isso, e isso foi errado. Você entregou quando importava, disse Isabel. Não é suficiente. Eu sei que não é suficiente, disse ela, com uma honestidade que não era cruel, mas também não era confortante, porque havia coisas que precisavam ser ditas de frente para ter algum valor. Mas é o que aconteceu. E o que aconteceu foi que quando você tinha que escolher entre me ajudar e proteger o que achava que era estabilidade, você escolheu me ajudar. Isso conta. Rodrigo a olhou por um longo momento. Havia algo no rosto dele que era diferente de todas as versões dele que ela tinha conhecido nos 3 anos de casamento, que era uma versão mais desnuda, sem o extrato de CEO que ele tinha aprendido a usar como armor e que, ela percebia agora, tinha sido a armadura mais eficiente que alguém podia ter porque não parecia armadura, parecia simplesmente quem ele era. Eu não fui um bom marido, disse ele. Não, disse Isabel, e parte disso foi porque eu não sabia quem eu era de verdade, continuou ele. Não estou usando isso como desculpa. É só um fato que não mudou o que foi, mas talvez mude o que vem depois. O que você quer que venha depois? Perguntou Isabel. Ele ficou em silêncio por um momento. A garçonete repassou com uma bandeja. O liquidificador parou de funcionar por uns segundos. São Paulo fez aquela pausa brevíssima que é mentira, mas que às vezes parece real. Quero te conhecer, disse Rodrigo. Não como um contrato, não como uma conveniência, como pessoa. Como? Ele parou, procurando a palavra, e havia naquele momento algo que era diferente da articulação executiva que ele sempre tinha pronto. Era alguém buscando a palavra certa de verdade. Como irmã, se for isso que você quiser ser. Ou como algo que a gente ainda não tem palavra boa o suficiente para nomear. Mas quero tentar. Isabel ficou olhando para ele. Havia 3 anos de casamento entre os dois que não tinham sido isso, que tinham sido outros. Havia também 3 anos que continham o relatório, a gaveta, a ligação para Rafael, o depoimento depositado contra a própria mãe, à tarde sentado no chão do escritório com as costas na parede. Tudo o que você disse sobre o casamento sendo errado, disse ela, devagar, é verdade, e a gente não vai fingir que não foi. Ela pausou. Mas eu também não vou fingir que o homem que ficou com aquele envelope pensando no que fazer não é o mesmo homem que eu estou olhando agora. Rodrigo ficou em silêncio. Não sei o que vem depois, continuou Isabel. Não sei o que a gente vai ser um para o outro daqui para frente, mas sei que nunca tivemos uma conversa assim. Nenhuma vez em 3 anos. Não, disse ele. Não tivemos. Então isso é um começo, disse ela. Rodrigo a olhou por um momento que tinha a qualidade dos momentos que você sabe, enquanto está dentro deles, que vai lembrar mais tarde. Então disse,
com uma voz que era mais quieta do que qualquer outra que ele tinha usado aquele dia. Você sabe que vai herdar tudo isso, o grupo Cavalcante, a complexidade toda que vem com isso. Sei, disse Isabel, e vai precisar de alguém que conhece como essa cidade funciona, como esses negócios funcionam, que pode ser um recurso sem precisar ser uma obrigação. Está se oferecendo para o cargo? Disse ela, e havia algo na voz que era leveza genuína, a primeira leveza que essa conversa tinha, e que era diferente do humor forçado, era o tipo que surge quando duas pessoas finalmente chegam num ponto onde podem respirar. Estou, disse ele, e havia no canto da boca dele algo que era incipiente, mas era real, que era o começo de um sorriso de alguém que lembrou que sorriso existe como opção. A conta veio. Rodrigo pagou antes que ela pudesse. Isabel deixou. Havia batalhas que não precisavam de disputa. Lá fora, a calçada da Consolação estava com o movimento normal de uma tarde de São Paulo, que é um movimento que nunca é normal em nenhum outro lugar do mundo, denso e barulhento e cheio de urgência coletiva, que não tem destino específico, mas que parece importante. Isabel ficou parada por um momento na calçada antes de chamar o carro. Havia um telefonema que ela precisava fazer. Hélio atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. A contestação foi rejeitada, disse ela. Houve uma pausa de um segundo, apenas um segundo, e naquele segundo havia 26 anos de uma vida que tomou o caminho errado antes de encontrar o certo. Havia Mariana, e o medalhão e a maternidade de Campinas e Dona Cida, e o quarto alugado e a mala de rodinhas. Havia tudo o que foi e tudo o que estava começando a ser. Eu sabia, disse Hélio. A voz era quieta e firme, e havia nela aquela qualidade de paz que não é ausência de emoção, mas é algo do outro lado dela, do outro lado da tempestade, onde as coisas que sobrevivem à tempestade ficam com uma clareza diferente do que tinham antes. Há uma coisa mais, disse Isabel. Rodrigo? Perguntou ele. Ele quer te conhecer, disse ela. Quando você estiver pronto. Houve outra pausa. Diz para ele que já estou, disse Hélio. Isabel ficou mais um momento parada na calçada, com o telefone na mão e o medalhão no pescoço e São Paulo ao redor com toda a sua desordem magnificamente viva, e pensou que havia uma versão dessa história que terminava naquele escritório de advogados com a caneta sobre o papel do divórcio, e que aquela versão não era errada no sentido de que tinha acontecido, mas era incompleta no sentido de que não era o fim, e que às vezes a diferença entre uma história de perda e uma história de recomeço é só a questão de se você parou de olhar antes ou depois da curva. Ela não tinha parado. Chamou o carro e foi em direção ao hospital, ao homem de 74 anos com problema cardíaco que tinha passado 2 anos pagando para encontrar alguém que ele nunca esqueceu, ao homem que tinha posto um medalhão no pulso de uma bebê que mal chegou a segurar, lá e que agora estava do outro lado da cidade, esperando pela mesma filha com a paciência de quem aprendeu que o que é seu acaba voltando se você tiver fôlego suficiente para esperar. O trânsito estava pesado, como sempre está em São Paulo nas tardes de outubro, e Isabel ficou olhando pela janela para a cidade que passava, com toda a sua imperfeição orgulhosa, e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava exatamente onde precisava estar. 3 semanas depois da audiência, numa tarde de novembro, em que o calor começava a perder a insistência excessiva do outubro paulistano, e o ar ficava com aquela qualidade levemente mais respirável, que é tudo que São Paulo concede como início de fim de ano, Hélio Cavalcante recebeu alta definitiva do hospital. Rafael organizou o regresso ao apartamento de cobertura no Itaim Bibi, com a atenção aos detalhes que era sua marca registrada, equipe médica domiciliar contratada, ajustes no apartamento feitos segundo as recomendações cardiológicas e uma agenda da primeira semana que equilibrava descanso com as reuniões que Hélio insistia em não adiar mais. A primeira reunião que ele colocou na agenda não era de negócios. Era com Rodrigo. Isabel estava presente porque havia pedido para estar, não como intermediária, mas como testemunha, como a pessoa que tinha estado dos dois lados daquela história desde o início e que queria ver o ponto onde as duas linhas finalmente se encontravam. Rodrigo chegou no horário. Havia algo diferente nele nos últimos dias, uma leveza menor do que a que ele carregava normalmente, o tipo de leveza que não é despreocupação, mas é a ausência de um peso específico, o peso de não saber quem você é embaixo de tudo que te ensinaram a ser. Hélio estava sentado na sala, num sofá de couro claro com vista para o jardim interno do edifício, e quando Rodrigo entrou,
Os dois ficaram se olhando por um momento que tinha o tamanho dos anos que não tinham compartilhado, e a estranheza de encontrar no rosto do outro os traços que você conhece do seu próprio reflexo, mas que nunca tinham tido um endereço. Rodrigo estava com os olhos de Hélio. Não era óbvio para quem não sabia, mas era completamente visível para quem sabia. Aquele marrom específico com um traço âmbar nas bordas que a luz da tarde pegava de um jeito particular. Obrigado por vir, disse Hélio. Obrigado por querer me receber, disse Rodrigo. Nenhum dos dois sabia bem o que vinha a seguir. E isso era visível. E era também, descobriram ambos, completamente aceitável. Havia conversas que não tinham roteiro porque eram as primeiras do tipo que duas pessoas já tinham, e a ausência de roteiro era parte do que as tornava reais. Isabel ficou na poltrona do canto, ouvindo, sendo presença sem ser direção, e pensou que havia uma simetria não planejada naquela sala, os três, cada um chegando de um ponto diferente de uma história que nenhum deles tinha escolhido começar, mas que todos haviam escolhido, em algum momento crucial, não abandonar. Era suficiente. Por agora, era mais do que suficiente. A apresentação formal de Isabel como herdeira do Grupo Cavalcante aconteceu numa manhã de segunda-feira na sala principal do Conselho de Administração, com as paredes revestidas de madeira escura e a vista larga para a Faria Lima que era, pensou Isabel quando entrou, a vista de uma cidade que sempre soube o que era, mas que levou tempo para que ela mesma aprendesse o suficiente para entendê-la. Constância Cavalcante estava presente, sentada do lado oposto da mesa longa, com a postura de alguém que chegou a um ponto de aceitação que custou caro e que não está completamente certa de que foi o preço correto, mas que decidiu pagá-lo assim mesmo. Ela e Isabel não eram amigas. Não seriam provavelmente a curto prazo. Mas havia um respeito mínimo que se estabeleceu no espaço entre a contestação rejeitada e aquela manhã, o respeito de duas pessoas que reconhecem uma na outra alguém que lutou pelo que acreditava ser seu, mesmo que os fundamentos de um dos dois lados fossem mais sólidos que o do outro. Hélio presidiu a sessão pessoalmente, sentado na cabeceira da mesa com uma compostura que o médico de plantão talvez questionasse se soubesse, mas que era a compostura de um homem que tinha esperado 26 anos por aquele momento e que não ia recebê-lo de dentro de um quarto de hospital. Quando o advogado terminou de ler os termos e perguntou se Isabel aceitava as responsabilidades e direitos descritos, ela disse sim com uma voz clara e estável, que não tinha nenhuma hesitação, porque não havia mais nada naquele ponto que precisasse de hesitação. A hesitação tinha sido gasta no processo de chegar até ali, nas noites no quarto alugado de Tatiane, nas conversas com Hélio sobre Mariana e sobre a empresa e sobre o tipo de líder que ele havia tentado ser e os erros que havia cometido no caminho, nas tardes no hospital, aprendendo o vocabulário de uma história que era sua, mas que ela tinha recebido já no meio, tendo que ler para trás para entender o começo. Ela estava pronta. Não no sentido de que sabia tudo o que precisava saber, que era impossível e seria impossível por anos ainda, mas no sentido de que estava pronta para começar, que era o único tipo de prontidão que existe de verdade. Depois da sessão, na saída do edifício, Rafael a esperava no corredor com 2 cafés numa bandeja de papel, o gesto mais cotidiano e mais humano de toda aquela manhã repleta de formalidades. Ela pegou o copo, tomou um gole, e ele disse, sem preâmbulo, "Você vai ter muita coisa para aprender sobre este negócio." "Sei", disse Isabel, "e vai precisar de pessoas em quem confiar que já sabem como funciona." "Você está se candidatando", disse ela, com um eco involuntário da mesma conversa que tinha tido com Rodrigo no Café da Consolação, que ela percebeu logo e que produziu nela uma sensação de algo fechando um círculo. Rafael tinha 48 anos. Havia servido a Hélio por 15 deles, com a lealdade específica de quem escolhe a quem serve, em vez de simplesmente ir para onde o mercado leva, e havia em seus olhos a mistura de cansaço competente e investimento genuíno, que é a marca das pessoas que trabalham com o que importa para elas. "Estou dizendo que já estou aqui", disse ele. "O que vier a seguir, decida você." Isabel tomou mais um gole de café, olhou para o movimento da Faria Lima lá fora e pensou que havia uma diferença considerável entre a mulher que tinha entrado num escritório de advocacia 40 e tantos dias antes, com uma mala de rodinhas e a certeza de que não pertencia a lugar nenhum, e a mulher que estava agora parada num corredor do Grupo Cavalcante com um cargo, um pai, um irmão que estava aprendendo quem era, e a sensação,
ainda nova demais para ter nome completo, mas presente o suficiente para ser real, de que havia chegado em algum lugar, não ao fim, ao começo.